Sejam bem-vindos ao programa Saúde Tal e Qual. Saúde Tal e Qual é um programa que aborda os mais diversos temas de saúde. O meu nome é Lénia. O meu nome é Joaquim. E vimos hoje aqui estar consigo neste programa para lhe dar mais saúde, para potenciar a sua saúde, quem sabe, a dos seus familiares e as dos seus vizinhos. Pretendemos aconselhá-lo, pretendemos orientar, pretendemos ajudar. No fundo é tentar ajudá-lo a descobrir, afinal, você aí em casa, o que é que pode fazer para ter mais saúde? Qual é que é o seu papel? Qual é que é o seu contributo para ter mais saúde e, claro, mais qualidade de vida? Isto nos diversos níveis, desde a própria prevenção, para não ficar doente, e se porventura ficar doente, afinal de contas, o que é que pode fazer para, por assim dizer, recuperar o seu estado inicial o mais depressa possível e, por assim dizer, o melhor possível. É. E a saúde é um mundo tão vasto, é uma área tão grande e não se resume só a enfermeiros, a médicos, é uma área muito vasta e hoje decidimos abrir o leque e mostrar mais sobre a saúde. Decidimos, então... avançar numa destas áreas que são muitos profissionais, que todos eles contribuem para, exatamente, cada um com pequenos pormenores, mas que fazem uma diferença quando todos juntos contribuem para a tal recuperação ou o retardamento do aparecimento da doença. E daí nós acharmos por bem, considerarmos por bem, portanto, dar a conhecer os outros profissionais que muitas das vezes não são reconhecidos como tal pela própria sociedade, e daí dar essa possibilidade, portanto, do telespectador ficar a conhecer em casa o que é que, afinal de contas, quais é que são os seus contributos e o que é que eles fazem para se ter mais saúde, por assim dizer. Já estão a perguntar, mas afinal quem é que irão trazer? Hoje iremos falar sobre a terapia da fala na saúde. Então trouxemos uma terapeuta da fala para nos falar sobre o tema. Sim. Antes de mais, quero agradecer à doutora Sara. Obrigada eu pelo convite. A doutora Sara, portanto, é terapeuta da fala. E a doutora Sara já trabalha há 11 anos. É pós-graduada em Ciências da Voz, tem como áreas de interesse a voz e a linguagem e também tem formação em comunicação aumentativa e alternativa. Doutora Sara, uma vez que nos conhecemos, não sei se me permite que possamos tratar por tu. Para quem lá está em casa, afinal, o que é um terapeuta da fala? Um terapeuta da fala é um técnico de diagnóstico e terapêutica que faz uma avaliação, diagnostica problemas de voz, de linguagem, de deglutição, nessas áreas de fluência, e tenta depois reabilitá-lo para que possa ser o mais dito normal, ou em alguns casos, ou que fique normalizado o problema. Okay. Eu estou aqui a pensar e de modo a concretizar, Sara, as pessoas quando recorrem a si e no seu trabalho, quais são então os problemas mais frequentes que os levam a ir ter consigo? Na área das crianças é mais a linguagem e alguns problemas de voz, e na área dos adultos mais a nível da voz e a nível de problemas relacionados com AVCs, com cirurgias que tenham feito do pescoço. Estou-me aqui a lembrar, a nível de uma vez que abordou aqui esta parte portanto, das pessoas adultos, por assim dizer, os mais adultos, nós já aqui abordamos, em termos, se estão recordados, nós já aqui abordamos o tema do AVC. Tivemos aqui o Dr. Sebastião portanto, a falar-nos e a explicar-nos, portanto, toda esta questão do AVC, a prevenção e as formas de tratamento, da sua experiência, acaba por ter um papel essencial, porque muitas das vezes o que é afetado a nível do AVC acaba por ser afetado à própria voz. Sim. A própria voz e não só, muitas das vezes também problemas de deglutição. Muitas das vezes as pessoas, mais do que a voz, às vezes não conseguem depois deglutir e alimentar-se. Mas sim, a nível da voz, sim. Aí nós trabalhamos, é fundamental os primeiros tempos,
porque a recuperação vai ser mais positiva. E nós aí trabalhamos com um bocadinho um leque de comunicação aumentativa alternativa em alguns casos. Numa primeira fase é alternativa, porque não quer dizer que eles depois não possam vir a comunicar outra vez via oral, tal como nós. E depois, então, vai-se desenvolvendo. Por exemplo, nesta questão falamos aqui nesta questão da comunicação, estou-me a lembrar, por exemplo, lá os telespectadores devem estar a pensar, ok, comunicação alternativa, comunicação aumentativa, em termos reais, isto, traduzindo isto por miúdos, por assim dizer. É o quê? A comunicação aumentativa é os gestos, símbolos, em que nós temos símbolos reais e símbolos desenhados, que existem sistemas pitográficos standardizados. Pode ser, por exemplo, dizerem que querem água, pode ser um copo, é uma imagem real, ter uma imagem real e ele dizer que quer ser. No fundo, são pequenas coisas que nos ajudam a comunicar mais facilmente com os outros. Muito bem, realmente. Coisas tão simples, não é? E tão necessárias. Eu estou-me a lembrar agora da minha experiência e trabalhei 2 anos no serviço de medicina e realmente um dos diagnósticos mais frequentes eram os AVCs. Vulgo, pela palavra mais conhecida, as tromboses, não é? E realmente, contra mim falo, o papel do terapeuta da fala era quase nulo ali. E agora, aqui ao descobrirmos, via aqui realmente esta potencialização. Gostava que me abordasse assim um bocadinho, não é? Por exemplo, eu tinha um utente, tinha alta, 15 dias, teve 15 dias no hospital, teve então AVC, desculpem as palavras pouco técnicas, ficou sem mexer metade do corpo e aquela voz também um pouco mais ali pastosa, mais arrastada. Quer dizer que este utente também teria, em princípio, um potencial de reabilitação. Sim. Inicialmente iria ser feita uma avaliação para saber se tinha sido só a nível da fala que tinha sido afetado ou se também a nível cognitivo havia ali alguma falha. E então depois iriam ser feitos exercícios de motricidade orofacial para tentar trabalhar melhor a produção da palavra, alguns exercícios cognitivos para poder também desenvolver a palavra, mas principalmente a nível da motricidade. E agora estava-me a lembrar, ainda dentro desta linha, e dado que é aquela situação do ficar sem mexer metade do corpo, muitas das vezes a deglutição também é afetada. Sim. E aí também teria um papel muito importante. Sim, aí nós também fazemos, aí a avaliação é feita também nesse caso e depois são feitos os exercícios. Muitos exercícios que são trabalhados a nível orofacial, a nível da boca, também depois podem ajudar a nível da deglutição. E fazemos exercícios mais específicos depois para tentar ganhar novamente mobilidade a nível dos músculos faríngeos. Por acaso é essencial o tempo que estavas aqui a falar nestes aspectos, e eu que trabalho, estou nesta parte da gestão dos cuidados da enfermagem, é essencial e nota-se esta carência de vários técnicos, nomeadamente terapeutas da fala. Nós temos exatamente esta dificuldade. Acho que cada vez tem que se trabalhar mais em termos multidisciplinares. As equipas têm que ser multidisciplinares em termos, quer a nível dos cuidados de saúde, mesmo a nível dos cuidados de saúde primários. Se nós queremos reabilitar a pessoa em casa, temos que ter também os profissionais e os instrumentos, mas acima de tudo os profissionais, portanto, no terreno, por assim dizer, a acompanhar estas pessoas. E porque nós, o que eu às vezes até próprio às vezes costumo dizer entre colegas ou outros profissionais que trabalham comigo muitas das vezes temos a preocupação, enquanto a pessoa está doente no hospital, dar o que nós temos quase tudo, e esquecemos-nos depois a seguir ele vai para casa
E depois como é? Todos aqueles receios que acaba por ter, porque é normal, uma família, e a pessoa pensa assim, mas afinal de contas, então ele ontem estava no hospital, tinha lá os profissionais todos, tinha lá os recursos, tinha os equipamentos. Eu agora, em casa, não tenho nada disto. Como é que eu vou conseguir, por assim dizer, sem formação, porque também não tenho formação, estão a surgir atualmente a questão da Rede Nacional dos Cuidados Continuados, estou-me a lembrar, por exemplo, aqui da Rede Nacional dos Cuidados Continuados, as equipas de cuidados continuados, as SCCIs, as equipas de cuidados continuados integrados a nível da comunidade. E o que é que se depara? Depara-se muito exatamente com esta questão. Portanto, são equipas acabam por ser muito centradas nos profissionais, que é médico e enfermeiro, acima de tudo, até muitas das vezes na parte só dos enfermeiros, por falta de investimento, um pouco, nesta questão dos outros profissionais, que têm um papel tão essencial ou tão importante quanto os restantes. E estou-me, por exemplo, aqui a recordar porque a comunicação é essencial. Sim. É Exatamente. essencial comunicarmos. Pode não ser verbalmente, mas então a tal comunicação era a alternativa. Sim. A alternativa que nos falava. Ou seja, existem várias hipóteses de comunicar. Exato. E muitas das vezes é frustrante para o próprio paciente querer-se fazer entender e não conseguir. E ele próprio às vezes acabam por desistir e às vezes há aquela situação do... isola-se, acaba por se isolar. Exatamente, por se isolar e acaba por não comunicar e acham que ele que não tem potencial e se calhar até tem, só que não é entendido. Sim. Realmente acaba por ser... são estes pequenos pormenores que acabam, no seu conjunto, todos juntos, acabam por ter um bom resultado. Esta questão da comunicação, se eu conseguir entender, claro, passa a ter uma melhor interação, consigo ter uma melhor recuperação, por exemplo. E realmente isto são aspectos que nem sempre são valorizados. Para quem, vou-me lembrar, por exemplo, para quem lá está em casa e todos já passaram por situações ou de familiares ou situações amigas ou uma coisa que acabaram por ter, estou-me a lembrar, por exemplo, nesta, acima de tudo, estamos aqui a falar na casa do AVC porque acaba por ser o mais comum, mas tal não é, tal receio, por exemplo, na própria alimentação. Sim. O receio da própria pessoa, portanto, se na engasgar. nutrição. Se engasgar. Eu estou aqui a lembrar-me da parte dos conselhos que eventualmente poderíamos dar aos telespectadores lá em casa. Ou seja, o telespectador pensa, bem, mas eu não tenho um AVC, por acaso não tenho assim nenhum familiar a precisar. Graças a Deus, não tenho problemas de deglutição, não me costumo engasgar. Doutora Sara, nós temos várias coisas, várias boas práticas, terá vários conselhos, se calhar, que pode dar para o nosso público em geral, para nós também. Sim, por exemplo, uma boa mastigação, porque o mastigar nós vamos exercitar todos os músculos da boca e a língua, a própria língua é um músculo e ajuda a articular melhor as palavras. Uma coisa que é muito feia, que nós costumamos dizer, estamos a bocejar e é feio, mas no fundo acaba por ser... Engraçado, até dá jeito. Acaba por ser bom porque ajuda-nos a relaxar os nossos músculos mais no interior, mais uma boa respiração, o beber água que nos ajuda a hidratar as nossas pregas focais e prevenir alguns problemas, sei lá. Por exemplo, estava-me aqui a lembrar, o uso de álcool é recomendado, bebidas alcoólicas? Não, em excesso isso faz mal, tal e qual como o tabaco, que vão vão retardar e vão desenvolver alguns problemas. Alguma patologia? Exatamente. Mesmo alimentos muito picantes. Há pessoas que gostam de comer a comida bastante picante ou muito quente, que depois podem provocar problemas gástricos, que vão provocar a dita azia e podem provocar lesões nas pregas focais. Eu agora estava aqui a pensar, era assim, ok, falou aqui alguns, tanto aqui aspectos práticos que as pessoas podem treinar, aqui o principal é manter, por assim dizer, ser persistente e manter a paciência, que isto não basta fazer 2, 3 vezes. Exatamente. E automaticamente tem um efeito, tem uma causa e efeito rápido. Não, muitas das vezes é um processo demorado e às vezes não se vê logo os resultados e às vezes as pessoas acabam
por desistir, porque acaba por ser um processo que é dispendioso, porque não existe a nível, ou melhor, existe, mas é pouco, a nível do... Já estou a hidratar as minhas pregas vocais. A nível do sistema de saúde. Há poucos profissionais, há muitos profissionais, mas há poucos integrados no Sistema Nacional de Saúde. E acaba depois por ser dispendioso e muitas das vezes as pessoas, como não veem logo os resultados, acabam por desistir. Por exemplo, só para ficar assim com uma ideia, é evidente que isto varia de pessoa para pessoa, é evidente se uma pessoa tiver e do tipo de patologia que teve. Por exemplo, falamos no AVC, poderíamos falar de qualquer alteração a nível a nível do pescoço-cabeça, uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Estou-me a lembrar, por exemplo, sei lá, até uma amidalectomia, por exemplo, a extração das amígdalas, por exemplo, também que é frequente a nível dos jovens e dos adolescentes, e adultos mesmo, alguns adultos acabam por foram retardando e até mais nas senhoras as tireoidectomias, quando retiram a tireoide. Recordo-me vários casos de afecção de voz. Sim, e muitas das vezes há paralisias das pregas focais, porque ali os nervos estão todos muito juntinho ali à tireoide. E não é por ser um mau profissional que fez aquela secção, é porque aquilo está ali tão juntinho que acaba por, basta um toquezinho e o nervo ficar lesionado. E muitas vezes é problemas de voz ou problemas de deglutição. Por vezes as pessoas acham que é um problema irrelevante. Ou porque a voz fica um bocadinho mais rouca, mas se calhar acaba por não ser, porque depois acabam por ter abusos vocais que depois podem levar a outras patologias. Sim. Nesta questão da voz, estava-me a lembrar aqui de um grupo profissional que utiliza muito a voz, por exemplo, lembrar, por exemplo, os professores primários, por aí fora, e não só, os professores em si acabam por utilizar durante o dia praticamente muitas horas de voz. Também, por assim dizer, acabam por ser potenciais clientes, entre aspas. Sim, muitos deles, porque não fazem o uso correto da voz. Normalmente deviam de fazer um aquecimento vocal antes de irem para o trabalho, tal e qual como... É como um professor, quando nós vamos fazer ginástica. Nós temos que fazer um aquecimento, fazemos o nosso treino e depois fazemos o desaquecimento para o nosso corpo não sentir depois aquelas mazelas. Também no caso dos profissionais da voz e muitas vezes dos professores, isso devia de ser feito, fazer um aquecimento vocal, porque a gente acorda e os nossos músculos estão todos relaxadinhos. Depois fazer então o exercício e a prática da voz de forma adequada, com uma boa respiração, com um nível de hidratação ao longo do dia, fazer alguns períodos de repouso vocal, que muitas das vezes não é, acabam as aulas e continua-se a falar. E depois, no final do dia, fazer então um desaquecimento para não andarmos outra vez em excesso vocal, para que a voz volte ao seu estado normal. Realmente isto é essencial, são estes pequenos aspectos que daí a razão de nós abrirmos aqui um pouco também para tanto outros profissionais, porque realmente são aspectos essenciais que são subvalorizados, por assim dizer. A própria sociedade e as próprias pessoas muitas das vezes aconselham isto é mesmo assim, tenho que me sujeitar e... Sim, o meu avô já era assim, o meu pai já era assim. Exatamente. E sabes uma coisa, Joaquim? Vamos ter que convidar a Sara, então, para outra entrevista, porque ainda temos, no mínimo, mais outras tantas perguntas para fazer. E, entretanto, é uma área muito... É uma área vasta e, entretanto, vamos ter que nos despedir e contamos consigo. Agradecemos desde já o facto de estar, da sua disponibilidade em colaborar aqui com o nosso programa Saúde Tal e Qual. Obrigada. Obrigado. Quanto ao nosso telespectador, já sabe, o programa, na realidade, nós queremos que você seja uma pessoa ativa. O programa existe exatamente por si. Nós tentamos dar resposta às suas dúvidas, tentamos, por assim dizer, ir ao encontro das suas necessidades. É para isso que nós existimos, que nós estamos aqui, exatamente. Estamos aqui a dar o nosso melhor neste sentido, mas para isso nós precisamos que também nos faça chegar, afinal de contas, quais é que são estas dúvidas, quais é que são estas necessidades, qual é que é a ajuda que quer,
que nós lhe possamos dar, por assim dizer. É isso mesmo. Asseguramos a confidencialidade, mas aguardamos também o vosso contacto. Poderá ser por telefone, que passará em rodapé, poderá ser através do e-mail da Ângeles TV, angelestv@angelestv.pt. Contacte-nos, caro telespectador. Já sabe, nós estamos aqui exatamente para ir ao seu encontro e também nós também gostamos, acima de tudo, de desafiá-lo, por assim dizer. E todas as semanas nós lançamos o desafio da semana. E se nós o desafiamos é porque realmente nós acreditamos que realmente você tem potencialidades, você consegue, e são estes tais pequenos pormenores, que fazem, o conjunto destes pequenos pormenores que depois fazem a diferença e que vai notar grandes mudanças e que a pouco dá-se a tal criação dos hábitos saudáveis sem nós próprios nos apercebermos. É isso mesmo. Desafiamo-lo esta semana a cuidar da sua voz, como não poderia deixar de ser. Vou pegar nos conselhos que a doutora Sara nos deixou. Mastigar bem, não tenha problemas, boceje. Afinal, já não é má educação, é uma boa educação para o nosso corpo, bocejar. Reduza no consumo do álcool ou do tabaco, porque realmente afeta negativamente aqui a nossa voz, todo este trato, não é? Toda a nossa garganta. Não beber nem coisas extremamente frias, nem extremamente quentes também. E se é um profissional da voz, não tem que ser cantor, mas se utiliza imenso a voz, também tem que fazer as suas pausas. E estava-me a recordar da nossa fisionomia, uma boca, 2 ouvidos, não é? A proporção tem que ser menor. É este o desafio que deixo para si. Portanto, este desafio, acima de tudo, que irá ser aceito pelos nossos telespectadores e desde já agradecemos em terem estado connosco. Estamos aqui, acima de tudo, para vos ajudar a ter mais saúde e mais qualidade de vida. Caro telespectador, foi um gosto estar consigo. Obrigada pela sua companhia e aqui me despeço na Ângeles TV, nesta rúbrica Saúde, tal e qual.